Bom dia, oficialmente falando, tudo jóia? 100% por hora? Então tá bom. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Nessa sequência de vídeos, um total de 4 vídeos, nós vamos falar sobre a América Portuguesa, ok? Acompanhe aí, ó, na tela. Primeiro ponto, senhores, para início de conversa, vamos falar sobre os nomes que o Brasil já recebeu. Os nativos, os carinhas que viviam aqui antes da chegada dos portugueses, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, chamavam essa terra de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. Pedro Álvares Cabral chegou e resolveu chamar essa terra de Terra de Vera Cruz, Terra da Cruz Verdadeira. Pero Vaz de Caminha, que fazia parte da comitiva de Pedro Álvares Cabral, vai chamar essa terra de Ilha de Vera Cruz. Os portugueses ainda não tinham certeza se isso aqui era uma ilha ou não. Dom Manuel, por sua vez, que era o rei de Portugal nesse momento aí da história, ao tomar conhecimento desse achamento do Brasil, da descoberta do Brasil, esse cara vai contar para os outros tornar essa descoberta oficial. E aí ele se refere ao Brasil como sendo a terra de Santa Cruz. Não é da cruz verdadeira, mas é da cruz santa. Os europeus, por sua vez, vão apelidar o Brasil de Terra dos Papagaios. Por que Terra dos Papagaios? Porque uma das primeiras transações comerciais que rolou entre os portugueses e os nativos foram os papagaios. Os portugueses levavam para a Europa esses papagaios, que eram aves exuberantes, bonitas, lindas pra caramba, e enchiam os olhos desses europeus. E aí esses europeus, então, conversando entre si sobre essa descoberta de Portugal, batizaram ou apelidaram essa terra de Terra dos Papagaios. Até que um pouco mais tarde, o nome Brasil começa a se destacar e começa a se tornar um nome oficial dessas terras. Existem duas versões que falam sobre esse nome Brasil. Uma das versões você já conhece bem, que é aquela que fala sobre o pau-brasil, o famoso pau-brasil. Segundo essa versão, o Brasil se chama Brasil por causa do pau-brasil, que era uma árvore que se encontrava de forma abundante aqui no litoral brasileiro e que dessa árvore se extraía um pó que era utilizado na pigmentação de tecidos, no tingimento de tecidos, e era bastante apreciado na Europa. E como aqui tinha muita árvore, aqui foi chamado de Terra do Brasil por conta disso. Essa é uma versão que eu acho que quase todo mundo conhece. Agora, uma segunda versão, que poucas pessoas conhecem, faz referência a uma ilha que existia no Mar Tenebroso. O Mar Tenebroso é o Oceano Atlântico, era o apelido do Oceano Atlântico, Os caras temiam navegar nesse mar, então ele era o Mar Tenebroso. Essa lenda começa por volta do ano 500, então 1000 anos antes de Cabral chegar por aqui. Segundo essa lenda, existia uma ilha chamada de Rai Brasil. Essa ilha seria uma ilha onde não existiriam males, onde tudo seria perfeito. Era uma terra abençoada. É uma ilha mitológica, ninguém nunca conseguiu encontrar, mas as pessoas acreditavam que de fato ela existia. Acreditavam tanto que ela chegava a aparecer nos mapas da época, embora ninguém nunca conseguisse chegar, porque acreditava-se que ela aparecia só de tempos em tempos, quando as pessoas chegavam próximo dessa ilha, ela escondia. Era uma coisa, como eu disse, mítica, Mas a galerinha povoava a sua imaginação com histórias a respeito dessa ilha, essa terra abençoada. Então existe essa segunda possibilidade, que o Brasil se chama Brasil, fazendo referência a essa terra abençoada. Já que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os nativos vivendo em harmonia, em felicidade e felizes e pensaram que aqui então seria essa terra abençoada. Não que eles pensaram que fosse a ilha, não. Eles sabiam que não era essa ilha, que eles estavam em outro local. Mas fazendo referência a essa ilha, fazendo referência ao Brasil como sendo uma terra abençoada. São essas duas versões aí que tratam então sobre o nome Brasil, do porquê recebemos esse nome, porque fomos chamados de Brasil. Caminhando um pouquinho mais, afinal de contas, quem é que vivia aqui em Pindorama? Os nativos, senhores, faziam parte de um grupo linguístico chamados de tupis. Tupi era o grupo linguístico. E esses carinhas, esses tupis, eles estavam divididos em vários subgrupos. Acompanhe aí na tela alguns exemplos. Potiguaras, Tabajaras, Caetés, Tupinambás, Tamoios, Tupiniquins.
Todos esses caras fazem parte do tronco linguístico dos tupis. Interessante, eles têm uma língua semelhante, mas só que a cultura e os hábitos desses carinhas são bastante diferentes. E não significa que eles são amiguinhos também, não, são amistosos um com o outro. Esses caras muitas vezes são rivais. E como é que eles viviam? Como é que eles faziam para sobreviver? Esses caras, eles eram seminômades, viviam em aldeias, mudavam de vez em quando de acordo com a necessidade e viviam da caça, da pesca, da agricultura e da coleta de frutos. Era assim que esses caras faziam para sobreviver. Eles dominavam essas técnicas, eram excelentes caçadores e pescadores. Inclusive, essa história da pesca vai ser bastante interessante, porque os portugueses vão perceber um pouco mais tarde que os anzóis que eles utilizavam serão de suma importância na troca pelo pau-brasil. Mas isso a gente vai perceber um pouquinho mais para frente. Mas quando esses europeus chegaram, eles se assustaram com esses nativos, principalmente com uma tradição que era um tanto assustadora para os europeus, que era a antropofagia. Nomão estranho, né? E o ritual também é estranho. Antropofagia, senhores, significa que alguns grupos que viviam aqui, eles tinham o hábito de comer carne humana. Mas não faziam isso de forma aleatória, não. Era um ritual. Esses caras tinham um verdadeiro ritual para devorar um outro ser humano, para comer a sua carne. Inclusive, a vítima, aquela pessoa que seria devorada, ela fazia parte das festividades. Rolava uma festa, a galera se reunia, chamava tribos vizinhas. Esse cara que seria a vítima, ele participava do banquete, tomava lá a bebida com os índios e depois seria servido no banquete principal. Eles estavam vingando a morte de um parente, ou ainda que eles estavam adquirindo os poderes daquele guerreiro que estava sendo devorado. Era um ritual cheio de simbologia na visão desses indígenas. Próximo ponto. Como que foi esse encontro entre os portugueses, entre os europeus e os nativos? Com certeza, tanto da parte dos portugueses quanto da parte dos nativos brasileiros, deve ter rolado um espanto. Da parte lá dos portugueses, esses caras estavam no mar há 44 dias. Então, como eu já falei outras vezes, essas grandes navegações, elas tinham uma certa estratégia, mas não era uma coisa muito bem feita. Esses caras não tinham certeza se chegariam ou não. Eram muitas aventuras que esses caras passavam. Inclusive, na comitiva de Pedro Álvares Cabral, uma das embarcações, ela simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com essa embarcação. Então, era uma aventura e tanto. Esses carinhas, então, ao ouvirem a famosa frase terra à vista, eles devem ter entrado em êxtase, né? E ao olhar para a natureza exuberante, para aquela costa brasileira, esses caras com certeza pensaram que aquilo era uma miragem, mas era real. Eles realmente estavam chegando no Brasil e a terra tinha sido avistada. E a visão da praia, a visão dos nativos? Com toda certeza, esses carinhas olharam para essas embarcações e também sentiram um sentimento de espanto. Afinal de contas, aquelas embarcações enormes, tão diferentes das canoas dos indígenas, aquelas embarcações chegando, os indígenas observando aquela aproximação e pensando, quem são esses caras? De onde eles vêm? Será que eles vêm em paz? Será que não vêm em paz? O que o futuro nos reserva? Então, com certeza, também do lado dos nativos, eles devem ter pensado, será que isso é real? Será que realmente nós estamos vendo? Mas era real. O encontro entre portugueses e nativos, entre nativos e portugueses, de fato ocorreu. O encontro, parte 2. Senhores, como é que os portugueses descreveram os nativos? Pero Vaz de Caminha, que era um cara que fazia parte da comitiva de Pedro Álvares Cabral, ele escreveu a certidão de nascimento do Brasil. Escreveu tudo que ele sentia, tudo que ele viu. Era costume também, né, dessa época da história, os caras relatarem as descobertas. Então, Pero Vaz de Caminha fez isso. E o que ele falou sobre os nativos? Ele disse que esses nativos eram os bons selvagens, inocentes como Adão. Era essa a visão que Pero Vaz de Caminha tinha. Agora, fazendo uma leitura crítica sobre esses bons selvagens, inocentes como Adão, o que esse Pero Vaz de Caminha queria dizer de fato? Queria dizer de fato que os nativos eram bárbaros e atrasados e que por isso os portugueses
apareceriam aí nessa história como salvadores da pátria. Último ponto dessa aula, vamos falar sobre a tomada de posse das terras. Antes de falar sobre isso, é melhor a gente fazer o seguinte paralelo. Você já deve ter ouvido falar por aí, né, que Pedro Álvares Cabral queria ir para as Índias e que veio parar no Brasil por acaso, porque ele errou. Essa tese está sendo cada vez mais descartada. De fato, Cabral queria ir para as Índias, mas ele não passou no Brasil por acaso, ele não errou o caminho e parou no Brasil. Na verdade, Pedro Álvares Cabral veio tomar posse de uma terra que já pertencia aos portugueses. Antes de Cabral, espanhóis e portugueses já tinham estado no Brasil, documentos comprovam isso. E antes de Cabral, já tinha acontecido o Tratado de Tordesilhas. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre os portugueses e espanhóis. E segundo o Tratado de Tordesilhas, as terras brasileiras, o litoral brasileiro, pertencia a Portugal. Só que Portugal não tinha vindo aqui ainda de forma oficial para tomar posse dessa terra. Era uma terra que pertencia a ele de acordo com o tratado, mas esses caras não tinham estado aqui para tomar posse oficial dessa terra. Já tinham estado aqui, mas de forma extraoficial. Agora Cabral vem de forma oficial. Opa, essas terras pertencem a Portugal. E qual que é a estratégia utilizada por esse carinha? Esse carinha, ele manda erguer uma cruz e realiza uma missa, e uma missa é celebrada. A partir desse momento, então, as terras brasileiras se tornam terras oficiais pertencentes a Portugal. Esses carinhas ficaram aqui por 10 dias, chegaram no dia 22 de abril e foram embora no dia 2 de maio. E nesses 10 dias, eles escreveram sobre tudo. Pedro Vaz de Caminha, como eu disse, relatou lá aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou, fez um relato magnífico, né, das terras brasileiras, a certidão de nascimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral também escreveu sobre o que ele viu. Enfim, a comitiva como um todo, cada um escreveu alguma coisa. Mapearam os céus brasileiros, cada um escreveu alguma coisa. E 10 dias depois, então, esses caras vão continuar a viagem. Eles vão seguir o seu destino para as Índias. Entretanto, uma das embarcações da comitiva, ela vai retornar para Portugal e vai retornar com todos esses relatos para que o rei tome conhecimento da descoberta, do achamento do Brasil, né? Para que ele divulgue isso de forma oficial. E agora, o rei já sabe, Pedro Álvares Cabral conseguiu chegar aqui, ele continua lá no caminho das Índias, o rei ainda não encontrou com Pedro Álvares Cabral, mas ele já tem uns relatos das terras encontradas. E agora, o que esse carinha vai fazer? O que o rei vai fazer? Ele vai mandar para o Brasil expedições de exploração, expedições que vão tentar compreender melhor essa terra recém-descoberta. É aí que entra um carinha que eu já falei em outras aulas também, um cidadãozinho chamado Américo Vespúcio. Ele faz parte, então, dessas expedições de exploração, de reconhecimento dessa nova terra. Agora, uma curiosidade importante. Antes de Cabral seguir viagem, antes desse Cabral continuar a sua viagem para as Índias, ele deixou algumas pessoas aqui, ó, em território brasileiro. Ele deixou 2 degredados e 2 grumetes. O que são os degredados? Degredados eram pessoas expulsas lá de Portugal. Esses caras tinham cometido algum crime, então não poderiam mais viver ali em Portugal. Esse era um costume comum da Europa. Esses caras eram banidos, né? E aí esses degredados iam para qualquer outra parte do mundo. Em Portugal não era diferente. Então esses degredados faziam parte da comitiva de Cabral e 2 foram deixados aqui em solo brasileiro. Além disso, 2 grumetes, como eu disse, também ficaram por aqui. Quem são os grumetes? Eram pré-adolescentes que faziam todo tipo de serviço nas embarcações. E era um serviço extremamente pesado, os caras eram extremamente maltratados e era essa a função desses grumetes. Mas por que esses carinhas ficaram por aqui? No caso dos degredados, senhores, era um hábito português. Eles deixavam espiões para que esses carinhas conhecessem os hábitos dos nativos, aprendessem a língua, explorassem melhor a terra para quando os portugueses voltassem, né, eles terem mais conhecimento sobre as pessoas que viviam ali. É por essa razão que os degredados ficaram. E os grumetes? Os grumetes fugiram mesmo. Esses caras eram desertores. Qualquer coisa seria melhor
do que ficar embarcado ali. A vida desses carinhas era extremamente sofrida, então qualquer coisa era melhor, mesmo que eles fossem comidos pelos índios. Ainda assim, era melhor. Como acabou essa história? Os degredados foram recolhidos pelo Américo Vespúcio. Existem registros, existem documentos que falam sobre um dos dois. E esse carinha, ele prestou um juramento à coroa portuguesa e contou sobre tudo que ele tinha aprendido, sobre todos os costumes e todos os hábitos. O relato dele foi considerado pelos portugueses tão importante que esse cara acabou sendo perdoado dos crimes que tinha cometido. E os grumetes? O que aconteceu com os grumetes? Ninguém sabe. Esses caras ficaram por aqui, ninguém mais teve notícia, ficaram por aí vivendo com os nativos, ou se não foram devorados, ninguém sabe o que aconteceu com esses carinhas. Pois bem, Dom Manoel tem todas as informações. Tem as informações dos documentos que foram redigidos pela comitiva, lá do Pedro Álvares Cabral, tem os relatos do Américo Vespúcio, que veio para cá para explorar essas terras, tem os relatos dos degredados que ficaram por aqui. Ah, e um detalhe interessante, Américo Vespúcio, quando ele veio para cá para explorar essas terras, ele escreveu ao rei dizendo que por aqui ele não encontrou nem ouro e nem prata. O que ele encontrou de verdade e abundante, as árvores de pau-brasil. E esse relato de Américo Vespúcio vai selar o futuro do Brasil nas próximas décadas. Então, vamos colonizar o Brasil? Não, não vamos colonizar o Brasil. Nós vamos explorar o Brasil, principalmente a exploração do pau-brasil, que será feita através das feitorias. Mas essa exploração do pau-brasil e essas feitorias nós vamos tratar numa segunda aula, tá bom? Senhores, sobre a América Portuguesa, vídeo de número 1, era isso que eu queria comentar com vocês, tá joia? Muitíssimo obrigado pela atenção, espero que tenham compreendido. Valeu, fui!